É evidente que, como cristãos, vamos sempre dizer que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas a pergunta fundamental a nós é: será que Ele está assentado no trono de nossa vida? Quando temos que tomar a decisão, será que Ele é quem tem a última palavra? Em várias situações no cotidiano da vida humana, temos que tomar muitas decisões. E este é um dom que Deus nos deu, do livre-arbítrio, de escolhermos qual caminho vamos seguir. Mas se falamos que Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não seria necessário perguntar a Ele qual seria a melhor decisão a tomar? Veja que Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 4, nos traz uma grande lição. E lá diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Neste texto, Isaías vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, mostrando que realmente o nosso Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um trono acima de todos os tronos. E isso não se refere apenas a Deus o Pai, mas também a Deus o Filho, Jesus Cristo, que também está assentado no trono. Em João, capítulo 12, encontramos uma referência a Isaías, que o próprio Cristo está fazendo. Veja o que Jesus diz no verso 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Na sequência, Jesus começa a explicar a incredulidade dos judeus. E Jesus escolhe exatamente o profeta Isaías para explicar o porquê eles não criam. Jesus cita vários textos de Isaías, inclusive o capítulo 53, mas no verso 41 faz uma referência a essa visão do trono. E olha o que diz lá: Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Jesus aqui faz uma referência bem clara a esse texto, onde Isaías vê Deus assentado no trono. Porém, no verso 41 aqui, diz que ele viu o próprio Cristo, pois Cristo é quem estava revelando o Senhor Deus. Um segundo ponto a ser destacado nesse texto é que Isaías vê os serafins e os ouve dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aqui deixa bem claro a santidade de Deus. Veja, Deus, ao ser santo, ele é separado de tudo e de todos. Porém, a sua santidade atinge todas as pessoas e os torna mais próximos dele. Nenhum rei faz isso com seus súditos. Os reis são diferentes dos súditos. Porém, o nosso Deus, sendo o Rei dos Reis, quer nos tornar parecidos com ele mesmo. Deus é um ser extraordinário e nós precisamos responder essa pergunta tão importante: quem está assentado no trono de nossa vida? Que tal aceitarmos o desafio e buscarmos a Deus para que Ele tome a decisão de cada uma das decisões que temos que tomar no dia a dia? Que tal orarmos mais a Deus e também buscarmos a sua palavra para saber qual é a sua vontade em nossa vida? Quando Deus for entronizado em nossa vida, seremos diferentes. Quando Deus for o Senhor e o Rei dos Reis das nossas decisões, sem dúvida alguma, vamos prosperar. O desafio para você hoje é entronizar Deus e poder ver e ouvir
o próprio Deus, nos orientando em cada uma das nossas decisões. Que Deus seja o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, também em minha vida.